Vamos lá, hoje eu vou te contar 5 maneiras de você vencer os seus concorrentes nos anúncios do MetaAds, especificamente falando de e-commerce, tá? Ou seja, comércio eletrônico, vendas de produtos físicos ali pela internet e principalmente também falando de moda, que é o que a gente tem mais abordado aqui nesse canal, especificamente desde o início dele até hoje, tá? Então vamos lá, sem enrolação, eu vou te contar aqui algumas maneiras. Existem várias maneiras válidas, tá? Um dos pontos para o concorrente vencer de você também é quando ele investe mais do que você, mas caso você não tenha mais investimento do que ele, que é na maioria dos casos ali, você consegue fazer esses 5 ajustes hoje mesmo nas suas campanhas, até mesmo na sua estrutura, para você conseguir vencer essa galera no leilão, tá? Então isso é muito importante que você vença eles, ou pelo meio ali de estar investindo mais, ou você fazendo esses ajustes aqui que eu vou te mostrar. Então vamos lá, sem enrolação, vamos dar início aqui, beleza? Primeiro ponto que você pode fazer para poder melhorar os seus anúncios, melhorar a sua estrutura e conseguir vencer os seus concorrentes é conhecendo melhor o seu cliente do que os seus concorrentes. E outro ponto, antes da gente entrar nesse ponto aqui, antes da gente entrar nesse tema, é preciso você entender exatamente se aquela pessoa, se aquela marca, aquela loja é um concorrente de fato seu, tá? Porque muitas vezes você está analisando, achando que aquilo é um concorrente, mas às vezes é uma inspiração, é uma pessoa que está totalmente desalinhada com o seu nicho, não está dentro do seu nicho, com as pessoas que você atende, tá? Então você precisa entender o que é um concorrente, uma pessoa que vende diretamente para o seu também cliente ali, para o seu consumidor, a pessoa que você está buscando. Então você precisa entender que mapear primeiramente, né? Mapear primeiramente ali quem são os seus concorrentes. Depois disso você vai entender melhor o cliente do que o seu próprio concorrente, tá? Então como você pode vencer nessa parte? Primeira coisa, realizar uma auditoria de ICP, tá? O que é o ICP? É o Ideal Customer Profile, tá? Que é o seu perfil de cliente ideal, onde você vai analisar a idade, classe social, interesses, tá? Então, o que essas pessoas gostam, o que elas consomem, o que elas fazem no dia a dia, né? Além do que você está oferecendo para ela, o que ela, além disso, ela também consome. É muito importante você entender isso para poder alinhar sua comunicação com ela, tá? E comportamento de compra também. Então, o que essas pessoas compram? Quais são as ambições, os desejos, os medos? Então, você precisa analisar justamente isso, né? Então, você faz aí um mapa, um docs, algo nesse sentido, um mapa mental e começa a pontuar justamente o que eu estou te falando aqui, tá? E aí você vai entender ainda mais quem é o seu cliente ideal, quais são as ambições, desejos, enfim, tudo que a pessoa tem ali, beleza? Segundo ponto, ajustar a sua comunicação dos seus anúncios, obviamente, para poder falar diretamente com essas dores e desejos do seu cliente, tá? Então, ou a pessoa ela compra por um desejo ou ela compra por uma dor, tá? Principalmente falando de moda, a gente vende muito desejo. Então, a gente gera desejo pelos vídeos, gera desejo ali mostrando fotos, mostrando benefícios, mostrando outras pessoas utilizando. Então, para a moda, a gente fala muito sobre desejo do que necessariamente dor ou necessidade, tá? Pode ser até que a pessoa compre uma camiseta por necessidade de não ter, mas as vendas acontecem muito mais por geração de desejo ali, tá? E falando disso, você vai alinhar sua comunicação principalmente, tá? No criativo. Então você vai alinhar o seu criativo, você vai falar especificamente com esse cliente que você já alinhou ali, já mapeou e abordar esses temas, criar um criativo específico falando com essa pessoa, tá? Segundo ponto aqui, criar criativos que chamam a atenção imediatamente. Então, já puxando o gancho falando de criativos, a gente precisa alinhar os seus criativos para poder vencer os seus concorrentes, porque os seus concorrentes estão investindo muito. Às vezes tem mais estrutura que você, tem mais clientela, tem uma base muito mais forte. Então, você precisa justamente se destacar de alguma forma. E essas 5 formas aqui que você vai conseguir fazer para poder se destacar. E a segunda delas é, obviamente, falando de criativos, tá? Como que você pode vencer nesse caso? Usar imagens e vídeos dinâmicos, tá? Que impactam nos 3 primeiros segundos. Então, o seu criativo, a parte principal do seu criativo é chamar a atenção, é parar a atenção. Porque assim, na internet a pessoa tem vários estímulos ali. Tem o Reels, tem o Instagram, tem o TikTok, sei lá. Tem várias coisas que a pessoa está consumindo ali no dia a dia. Então, se você não chamar a atenção dessa pessoa, pelo menos nos 3 primeiros segundos, ser um criativo forte, você não vai prender a atenção, logo você não vai ter um visitante no site, logo você não vai ter uma compra, tá? Então você precisa focar muito nos 3 primeiros segundos. Eu já falei sobre criativos aqui nesse canal, depois eu vou deixar um card ali falando sobre criativos e logo mais eu também vou gravar um vídeo sobre criativo dinâmico, tá? Então criativo dinâmico tem funcionado muito bem aqui na nossa estrutura e eu vou abrir o jogo ali para você
justamente poder aprender isso também, tá? Então já se inscreve no canal para poder acompanhar esse vídeo. Segundo ponto, apostar em UGC, tá? O UGC está muito forte, que é o User Generated Content, tá? Que é basicamente o conteúdo gerado por usuário, ou seja, um próprio usuário da sua marca que consumiu, que comprou, vai gravar um vídeo e vai mostrar qual que é a experiência que a pessoa teve ao utilizar o seu produto, tá? Então isso é muito importante também, por quê? Porque o seu cliente é o seu cliente, tá? Assim, é óbvio falar isso, mas basicamente o seu concorrente não consegue utilizar o seu próprio vídeo para poder anunciar no dele, não. Aquele conteúdo seu autoral é um conteúdo propriamente seu, de uma pessoa que realmente utilizou o seu produto. Então, isso se diferencia bastante do mercado que está fazendo criativos mais genéricos, enfim, às vezes o seu próprio concorrente não está apostando nisso, então vale a pena você procurar saber sobre o UGC, tá? Que inclusive no vídeo de criativos eu falei bastante sobre o UGC, então já clica aí, depois que acabar esse vídeo você acompanha, beleza? Além disso, depoimentos reais para poder gerar conexão e confiança com o cliente. Então, isso que vai fazer você diferenciar do seu concorrente, é ter o seu próprio usuário gravando vídeos do seu produto, tá? Outro ponto é testar diferentes formatos como carrosséis, vídeos curtos e anúncios de coleção, tá? Isso tem funcionado muito bem, principalmente falando de vídeo UGC, vídeo de comparação, vídeo ali de oferta. Então, aposte bastante nesse tipo de criativos porque tem funcionado bem e isso vai também te diferenciar aí do seu concorrente, tá? Terceiro ponto, estrutura de funil completo, tá? De anúncios ali. Então, como você pode vencer aqui também? Criar um funil de anúncios dividido em 3 níveis, 3 etapas, tá? O primeiro deles é o tráfego frio, onde você vai fazer principalmente o impacto, tá? Que é o impacto que é trazer a pessoa para o site. A pessoa precisa conhecer primeiramente a sua marca. Se ela não conhecer, ela não vai ter desejo depois para poder comprar. Então, você precisa fazer esse tráfego principalmente frio, tá? O seu funil ele precisa sempre estar com mais verba em tráfego frio, beleza? Sempre novas pessoas precisam estar conhecendo diariamente a sua marca. Então, você precisa focar e investir bastante nisso para poder ter anúncios e alcançar novos clientes aí, tá? Segundo funil é o tráfego morno, onde você vai fazer o engajamento dessas pessoas, seja ela entrando no site, engajando com post, enfim. Então, anúncios para que pessoas já interajam aí com a sua marca. E o terceiro é o tráfego quente, onde você vai fazer a conversão dessas pessoas, tá? Então, são anúncios ali focados para justamente o fundo de funil, pessoas que já têm interesse, que já interagiram, tá? E você vai focar em anúncios de compra, tá? Ou seja, você vai direcionar a pessoa para poder comprar dentro do seu site, beleza? E outra coisa é ajustar a sua comunicação e oferta para cada etapa, ou seja, o que você fala com o tráfego frio não é a mesma coisa que você fala com o tráfego quente, tá? Você fala de uma certa forma, porque você não conhece a pessoa, o tráfego frio quente já fala de uma outra forma, porque você já conhece, a pessoa já interagiu, então você tem níveis, você precisa adaptar a sua comunicação para cada um desses níveis ali e direcionar a pessoa para compra no final, tá? A gente sempre no e-commerce vai buscar vendas, comprar, porque é isso que traz fluxo de caixa, é isso que traz lucro, é isso que faz com que o seu projeto reinvista e cresça a longo prazo, beleza? Quarto ponto, trabalhar remarketing de forma estratégica, tá? Então, assim, outro ponto que eu tenho observado bastante aqui, principalmente na nossa estrutura aqui da Severa Performance, é que anunciar para remarketing tem se tornado cada vez mais caro, tá? E não, às vezes, na maioria das vezes não está compensando, beleza? Então, o que você pode fazer aqui? É lógico que você vai trabalhar o remarketing, ou seja, você vai reimpactar as pessoas, beleza? Mas como você pode fazer isso? Configurar o remarketing para carrinhos abandonados com gatilhos persuasivos, por exemplo, desconto, frete grátis, urgência. Então, você vai oferecer um benefício justamente por a pessoa ter abandonado ali. E você pode trabalhar muito bem isso, principalmente ali, eu já deixei no final, mas o e-mail marketing e o WhatsApp, tá? O WhatsApp principalmente porque é uma ferramenta que a pessoa está ali diariamente, enfim, consome diariamente. O brasileiro tem esse comportamento de utilizar bastante o WhatsApp, então você pode focar justamente ali, beleza? Outra coisa é utilizar o remarketing com quebra de objeção. Então, você concorda comigo que se a pessoa entrou dentro do seu site, adicionou um produto no carrinho, foi até o checkout e não comprou, provavelmente ela tem uma objeção, certo? Seja de preço, de prazo, de entrega, de confiança do produto ou confiança da marca também. Então, esse processo até agora foi justamente para poder construir essa confiança e te diferenciar dos seus concorrentes, para você ganhar dos seus concorrentes, tá? E além disso, como eu falei ali, tá? Inicialmente, e-mail marketing e WhatsApp são as melhores ferramentas, né? Formas de você reimpactar as pessoas ali.
beleza? Você até pode rodar um anúncio ali, mas na minha visão, na minha experiência, tem se tornado cada vez mais caro. É mais barato você fazer disparos de e-mail marketing e disparos no WhatsApp do que você anunciar remarketing para a pessoa poder voltar a comprar, beleza? Então, esse é o quarto ponto. E o quinto ponto, e não menos importante, para a gente poder finalizar a estratégia aqui, tá? É monitorar e otimizar suas métricas constantemente, beleza? Então, você precisa analisar, você só vai saber se você está avançando, se você está ganhando seu concorrente, e às vezes o seu concorrente ali já tem uma base construída, você só vai saber disso se você analisar os números, beleza? Como você pode vencer isso? Acompanhe aí as métricas principais, beleza? Tem um outro vídeo aqui nesse canal onde eu falo de métricas principais, métricas secundárias, vou deixar aqui no card também para você poder assistir assim que você finalizar esse vídeo, aí você vai ter um entendimento do que você vai analisar no dia a dia, tá? Segundo aqui, identifique os quais anúncios estão performando melhor e escale os vencedores, tá? Então, o que você vai entender? Dos criativos que eu falei que para você poder testar, que é justamente nessa segunda etapa, então cria criativos que chamem a atenção, você vai pegar os principais, ou seja, qual que é o principal que traz mais venda, tá? A um custo baixo, a um CAC baixo, um custo por aquisição de clientes mais baixo ali, beleza? E você vai pegar esses criativos e você vai escalar. O que é escalar? É você aumentar o orçamento. Aqui eu também tenho um vídeo específico que eu falo sobre aumento, otimização de anúncios e tudo mais. Logo mais vou complementar com outro vídeo, então já se inscreve aí no canal para poder acompanhar. E o terceiro ponto é desativar as campanhas com alto custo e baixo retorno para poder otimizar o seu investimento. Então você não quer, obviamente, gastar, torrar dinheiro com o que não está funcionando. Então você vai pegar os criativos que gastaram muito e que não trouxeram vendas ou trouxeram até algumas vendas, só que um custo muito alto, e você vai pausar esses criativos. Você não quer que isso rode, porque isso vai acabar atrapalhando o seu orçamento, seu investimento, enfim, a performance no geral do seu e-commerce, tá? Então esses são os 5 pontos aqui que você precisa fazer. Então, recapitulando, você vai conhecer melhor o seu cliente, melhor inclusive do que o seu concorrente, tá? Você vai criar criativos chamativos para esses clientes, que você já definiu quem é essa persona, tá? Você vai estruturar um funil completo dessas campanhas, como eu acabei de falar aqui. Trabalhar o remarketing para poder as pessoas voltarem a entrar no seu site e realmente comprarem, tá? E monitorar e otimizar essas métricas constantemente, beleza? Então é isso que você precisa fazer para poder se diferenciar dos seus concorrentes. Tenho certeza que você aplicando tudo isso, você vai conseguir ter resultados exponenciais, beleza? Então, outro ponto, gostaria de fazer um convite, se você já está até aqui no final do vídeo, tá? Primeiro link da descrição tem um vídeo gravado onde explico exatamente qual que é a metodologia, o que a gente tem feito aqui nos anúncios para poder levar e-commerce de 20, 30 até 100 mil de faturamento, tá? Esse vídeo deixa tudo claro o que você precisa fazer, beleza? Além disso, no final tem um convite onde você pode preencher um formulário. Então, primeiro link da descrição, clica lá, assiste o vídeo. Se fizer sentido para você, você pode avançar. Se não, tá? Tudo bem. Continue acompanhando aqui o canal que eu vou postar novos vídeos e logo mais alguns deles vão fazer mais sentido. Beleza? Até mais!